Ora, avançamos para a terceira parte do consultório. Esta segunda-feira vamos falar de diabetes também e do pé diabético, uma das complicações mais frequentes para quem tem de facto esta doença. Já sabe que vamos aqui falar de causas, tratamento e também, acima de tudo, prevenção. Eu convido a participar e inscrever-se a partir deste momento através do número de telefone 225083297. Tem aqui a oportunidade em direto de esclarecer as suas questões relacionadas com endocrinologia ou também podologia. Pode também falar connosco enviando a sua questão, o seu caso, o seu testemunho e a sua opinião, que temos todo o gosto em ouvir aqui no programa, para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ora, e os nossos telespectadores adoram quando juntamos aqui duas especialidades, porque assim conseguimos responder a todas as questões. Connosco está a doutora Ana Isabel Oliveira, médica endocrinologista. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Também o doutor Nuno Faria, podologista. Muito obrigada, Sra. Doutora. É um gosto poder contar também com a sua experiência no programa. Sra. Doutora, assinala-se de facto o Dia Mundial da Diabetes. O pé diabético, vamos perceber porquê, é uma das complicações mais frequentes, mas se calhar importa antes perceber que aqui o foco de facto é a prevenção, no caso da diabetes tipo 2, e acima de tudo o diagnóstico precoce, muito importante, não é? Exatamente. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, no que diz respeito à prevenção, nós podemos falar de vários níveis de prevenção. Podemos ir desde o início e falarmos na prevenção do aparecimento da diabetes em si. E nós sabemos que os números de diabetes tipo 2 estão a aumentar brutalmente e estão a aumentar a par com o aumento exponencial também da obesidade. E, portanto, com o aumento do número de pessoas com diabetes e em paralelo com a obesidade, nós podemos pensar como é que nós podemos prevenir o aparecimento da diabetes. Isso é um dos níveis de prevenção. Depois do aparecimento da diabetes, nós podemos falar em prevenção, o que é que nós podemos fazer para prevenir determinado tipo de complicações. E aqui neste programa iremos falar de duas, e focar um bocadinho mais sobre duas, que é a neuropatia e a doença arterial periférica, que acabam por condicionar o risco aumentado de pé diabético. Portanto, quando estamos a falar na prevenção do aparecimento dessas complicações da diabetes, é fundamental controlarmos a diabetes do doente, a hiperglicemia em si, mas é fundamental também controlar outros fatores de risco vascular. Se o doente for fumador, por exemplo, tem um risco aumentado de complicações. Se o doente for hipertenso ou tiver dislipidemia, ou seja, colesterol elevado, elevação dos triglicerídeos, tem que ter também estes fatores controlados para poder prevenir o aparecimento de doença arterial periférica e de neuropatia. E vamos supor então um doente que já tem o aparecimento de neuropatia. Esse doente tem um risco aumentado de pé diabético. O que é que significa quando nós dizemos pé diabético? É o quê? É uma lesão, por exemplo, uma úlcera, ou uma área de isquemia ou de necrose, perda de tecido em consequência das complicações da diabetes, geralmente a neuropatia e ou doença arterial periférica. O que é interessante é que este doente, mesmo depois de já ter neuropatia conhecida, há muitas atitudes preventivas relativamente simples que podem e devem ser implementadas para prevenir que esse doente evolua para uma úlcera e de uma úlcera que evolua para uma amputação. Nós sabemos que as amputações do pé do doente diabético, 85% das amputações começam com uma úlcera. E muitas das úlceras, mais de metade das úlceras, conseguem ser evitadas com medidas simples, com medidas preventivas. E, portanto, neste nível de prevenção, já depois do aparecimento da diabetes, já depois do aparecimento da neuropatia, antes do aparecimento da úlcera, há muitas medidas preventivas que podem ser feitas. Se calhar passamos aqui a palavra ao Sr. Doutor para perceber então quais são essas medidas. Primeiro, quando uma pessoa é diagnosticada, deve estar logo a par dessas medidas, não é? E do risco e das complicações que podem então advir. O que é que de facto tem que ter mais impacto, o cuidado que as pessoas têm que ter com os seus pés para evitar então este pé diabético? Sim, de facto é necessário avaliar sempre que possível o pé. A sua inspeção é fundamental. Portanto, a primeira questão que nós colocamos em relação aos doentes é que ele se descalce e que nós possamos ver o pé. E portanto, tem que ter muitos cuidados com o seu pé, no lavar, secar sempre muito bem nos espaços interdigitais, ter cuidado com alterações que possam surgir, algum calo, alguma fissura. Deve também ter o cuidado com a hidratação do pé. Claro. Hoje em dia há uma grande panóplia de cremes que nos ajudam a melhorar a hidratação do pé.
E deve também ter o cuidado com o calçado e com as meias que utiliza. A indústria do calçado hoje em dia está bem desenvolvida, mas muito mais vocacionada para a moda, mas existe também calçado específico para o doente diabético, que tem características específicas, e é esse o calçado que o doente deve utilizar. As meias também parece um pormenor muito simples, mas tem a sua importância. Faz a diferença. Faz toda a diferença, não deve ter elásticos, não deve ter costuras e, portanto, existem meias próprias para esses doentes. E, portanto, qualquer pessoa neste momento pergunta, mas se eu tiver uma ferida no pé eu vou sentir, ela vai doer. Não é o caso, ou pode não ser o caso de quem tem diabetes, Pode não é? não ser o caso, tal como dizia a doutora Ana Oliveira muito bem, a neuropatia afeta realmente a maior parte destes doentes e, portanto, a perda de sensibilidade é gradual e, portanto, essas situações podem ocorrer com muita frequência. E no caso também de um idoso, por exemplo, que tem dificuldade em ele próprio conseguir ver os seus pés, ou seja, não sentindo essa ferida, vou chamar-lhe assim, que está a começar, também não vai conseguir tratar, não é? Exatamente. Portanto, vai passando algum tempo, se não houver essa vigilância de um profissional de saúde neste caso, que pode então evoluir em casos mais graves para a amputação, não é? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, o nível de amputações major, ou seja, acima do joelho, acima do tornozelo e do joelho, ou o membro inferior, por completo, está cada vez a diminuir, mas mesmo assim ainda é elevado, mas tentamos, acima de tudo, diminuir o número de amputações, sejam elas major ou minor, e, portanto, é crucial a prevenção. Claro. E a informação também, portanto, antes de chegar à amputação, há muito a fazer, não é? Exatamente. É fundamental explicarmos ao doente, há duas coisas muito importantes na parte da educação terapêutica do doente, das atitudes preventivas, das rotinas do dia-a-dia. Muito daquilo que nós fazemos nas doenças crónicas e em particular na diabetes, nós conseguimos mudar muito da vida do doente se conseguimos implementar rotinas. É fundamental. É fundamental no controle glicémico, é fundamental na insulinoterapia. Se o doente não tiver rotinas, vai ser muito mais difícil ajudarmos este doente. E as rotinas no pé também são coisas relativamente, parecem simples, mas que são de extrema importância. Portanto, é muito importante nós explicarmos ao doente quais são as rotinas que o doente deve ter do ponto de vista de inspeção ele próprio e explicar ao doente também que pequenas alterações, por pequena que seja, devem ser investigadas, não é? Podem fazer a diferença. Exatamente. Nós sabemos, eu digo-lhes muitas vezes assim, as feridas nós sabemos como começam, não sabemos como é que acabam. E as feridas, por pequeninas, às vezes uma bolha que é um traumatismo do sapato, fez uma bolha, ou tem um calo, uma pequena alteração, às vezes uma unha, num doente diabético que não tem sensibilidade ou num doente diabético que tem alterações vasculares, coisas relativamente simples podem transformar-se em coisas bastante complexas se não for procurada ajuda atempadamente. Portanto, mas mesmo que o nível de açúcar no sangue esteja controlado, existe esse risco? Existe. É menor, mas existe. Existe, porque quando se instala a complicação, seja a neuropatia, seja a diabetes, seja a doença arterial periférica, quando se instala a complicação, geralmente instala-se depois de anos de mau controle glicémico, digamos. Claro. Pronto. E depois de instalada, é óbvio que a ferida vai cicatrizar muito melhor se o doente estiver controlado, é óbvio. Mas o doente tem neuropatia, tem doença arterial, porque já teve anos de descontrole glicémico, mesmo que ele esteja controlado agora, e é bom que esteja. Claro. É a primeira pergunta que nós lhes fazemos sempre, se está controlado ou não, é fundamental para a cicatrização das úlceras, mas há sempre algum comprometimento se houver neuropatia ou doença arterial. Portanto, para percebermos melhor, no caso das úlceras, aqui a dificuldade é mesmo de cicatrização. Isso é que pode levar a complicações ainda mais graves, não é? Sim, sem dúvida. Essa já é grave, não é? Sem dúvida. Hoje em dia, conseguirmos cicatrizar uma úlcera, nomeadamente em zonas de hiperpressão e de zonas de difícil cicatrização, nomeadamente as zonas maleolares, mesmo as úlceras plantares, as úlceras de calcânio, é uma úlcera muito difícil de cicatrização. Portanto, acima de tudo, nós muitas vezes não queremos que o doente seja internado, porque isso acarreta muitos custos, mas por vezes sabemos que ele sendo internado vai cicatrizar uma úlcera plantar, por exemplo. E, portanto, hoje em dia é crucial que essas úlceras sejam evitadas o mais possível. E falava também da importância da hidratação, algo tão simples como, portanto, hidratar bem os pés, não é? Sim, exatamente. Também evita o aparecimento dessas úlceras? Evita, porque hoje em dia existem cremes à base de ureia que ajudam
ajudam-nos a diminuir a formação de hiperkeratoses. E, portanto, a hidratação é fundamental que seja feita em todo o pé, exceto entre os dedos, para precisamente não existir qualquer tipo de fissura, mas deve ser feita diariamente. Sr. Doutor, deixa-me perceber, aqui a má circulação também pode interferir ou interfere diretamente com o aparecimento destas úlceras e feridas? Interfere com o aparecimento e interfere com a cicatrização, porque a ferida para cicatrizar precisa de sangue. O sangue tem que lá chegar para cicatrizar. E por outro lado, se tivermos uma úlcera infectada e estamos a dar antibiótico ao doente, o antibiótico também precisa de sangue para chegar à ferida, não é? Portanto, obviamente que nós com compromisso vascular temos dificuldade na cicatrização das feridas e por isso é que o tratamento destas úlceras é um tratamento necessariamente multidisciplinar. E é mais comum surgir pé diabético em idosos, precisamente por essa dificuldade ou por a doença já estar instalada há tantos anos? Exatamente, é mais por isso, é mais pelos anos de evolução da doença que surgem estas complicações, sim. Portanto, quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, deveria ter total acesso a um podologista, não é? Para fazer essa vigilância, porque nem todos os idosos têm alguém que os possa ajudar em casa. Verdade. Não é? O doente diabético, a pessoa com diabetes que tem neuropatia e que tem, por exemplo, calosidade, a calosidade nunca deve ser tratada pelo próprio doente, por exemplo, com calicidas. Nós sabemos que os calicidas podem causar úlcera e, portanto, o doente em casa nunca deve tentar tratar sozinho, deve procurar uma ajuda especializada e, eventualmente, entre consultas, o que pode é com uma lima de cartão ir limando para não deixar a calosidade ficar... Mas, portanto, algo aconselhado por um profissional de saúde, Algo sempre aconselhado por um profissional e a presença de podologia nos centros de saúde é fundamental. E é uma lacuna, Sr. Doutor, a presença de podologistas nos centros de saúde? Sim, sem dúvida. Atualmente? É uma luta de anos que eu acho que um dia há de ser vencida, mas acho que sim, sem dúvida, faz toda a diferença. Até porque existem pequenos pormenores, mesmo inclusive em relação às unhas, que podem surgir de um pequeno corte. Os doentes muitas vezes têm dificuldade em cortar as unhas e em ter esses cuidados e nós sabemos melhor do que ninguém fazer esse tipo de tratamentos. E no que diz respeito a rastreios, neste caso também existem, nomeadamente o Hospital de Santa Maria está a fazer rastreios, Sim. não é? Nós vamos fazer no Hospital de Santa Maria Porto rastreio do pé diabético e vamos fazer, vai ser um rastreio gratuito. O doente diabético com mais de 50 anos pode se inscrever através do telefone do hospital e vamos fazer, vai ter lugar na próxima segunda-feira e vamos de facto tentar ajudar o doente a perceber se tem condições de risco acrescido para o aparecimento de úlceras e aproveitar também para algum ensino e dirigido para o doente e, se precisar de cuidados podológicos, orientarmos também nesse sentido. Portanto, a principal mensagem aqui, para além desta informação de que há esse risco das pessoas que têm diabetes, é qualquer alteração que surja deve ser logo imediatamente investigada, não é? Não ir arrastando, porque mesmo de facto que não tenha dor. Os doentes com neuropatia, portanto, com lesão da parte nervosa, o que é neuropatia? É uma lesão dos nervos que nos permitem sentir o nosso pé. Portanto, nós sentimos porque há nervos, há uma inervação que nos permite sentir. E quando há perda de sensibilidade é porque estes nervos estão afetados. E 50% dos doentes com neuropatia não têm queixa absolutamente nenhuma. Ou seja, se o médico que segue a pessoa com diabetes perguntar tem alguma queixa, tem formigueiros, tem dor, tem alterações da sensibilidade... A pessoa pode desvalorizar, não é? A pessoa não diz nada, porque a pessoa não sente nada, não sente literalmente nada. E, portanto, se não forem feitos testes, se o doente não for testado, não for feita a pesquisa da sensibilidade, o médico fica sem saber se o doente tem ou não neuropatia. Portanto, Daí, portanto, mesmo o próprio formigueiro pode não sentir? Pode não sentir nada. Nada, simplesmente. Pode não sentir absolutamente nada. E não ter queixa absolutamente nenhuma. Portanto, a ausência de sintomas não significa a ausência de problemas. E, por outro lado, é muito importante também relembrar que, como o doente não sente dor, também tende a desvalorizar algo que uma pessoa com dor valorizaria. Por exemplo, uma ferida que dói, um calo, etc. Por exemplo, no inverno, vem agora o inverno, é muito importante referirmos a dificuldade que há com as fontes de calor. Todos os anos aparecem-nos no Hospital de São João também doentes com
queimaduras provocadas por estarem expostos a fontes de calor, sejam aquecedores, botijas de água quente. Precisamente por etc. essa falta de sensibilidade, Não não é? sentem que fazem queimaduras, sem dar conta. Portanto, é uma mensagem também importante para esta altura. Ter cuidado, sim. Sra. Doutora, o lema Educar para Proteger o Futuro foi escolhido pela Federação Internacional da Diabetes e também a Organização Mundial de Saúde, precisamente para assinalar este Dia Mundial da Diabetes de 2022. Aqui, reeducar hábitos, adotar novos hábitos é também muito importante, não é? Isto é uma espiral. Portanto, hábitos mais saudáveis, prática do exercício físico, apostar aqui na alimentação saudável, vai evitar depois o aparecimento destas complicações, nomeadamente o pé diabético. É essa a mensagem, não é? É essa a mensagem. Hábitos de prevenção do aparecimento destas doenças crónicas e depois hábitos de prevenção mesmo depois de já termos, já sabemos que é um pé de risco. Os pés com risco aumentado têm que ser vigiados por profissionais de saúde com uma frequência diferente daqueles que não têm risco aumentado. Nem toda a pessoa com diabetes tem neuropatia, não é? A pessoa com diabetes que não tem neuropatia nem tem risco aumentado de pé diabético deve ser vigiada por um profissional de saúde e rastreada pelo menos uma vez por ano. E depois, se aparecer então neuropatia ou doença arterial periférica, aí a periodicidade tem que ser mais curta por profissional de saúde. Deixa-me só fazer uma última questão, porque de facto há uma grande preocupação com os números de crianças já com obesidade infantil, e a surgirem também mais casos de crianças com diabetes tipo 2. Sim, é verdade. Portanto, isto que diz respeito precisamente aos maus hábitos alimentares, não é? Exatamente. E aí temos que intervir como pais, como adultos, como sociedade, temos que intervir todos, porque a obesidade infantil nós temos que perceber que aquilo a que a criança tem acesso depende daquilo que o adulto põe na mesa e, portanto, aí temos todos muita responsabilidade nisso. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos ouvir agora os nossos telespectadores fazendo um curtíssimo intervalo e, portanto, vou dizer lá para casa novamente quais são os meios de contacto. O número de telefone 225083297 ou também pode utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para enviar a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho, opinião. Estamos aqui disponíveis para ouvir. Tem 5 minutos tempo deste intervalo para o fazer e depois, claro, quando consigo a sua participação. Até já. Obrigada. Kids, get the popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Thor, amor e trovão. Uma jornada diferente de tudo que já enfrentou.